No verão de 1999, na cidade de Velsk, na região de Arkhangelsk e nos arredores, mulheres começaram a desaparecer. Elas iam até o ponto de ônibus mais próximo e desapareciam sem deixar vestígios. A polícia não sabia o que fazer, e entre a população se espalhavam sentimentos de pânico e várias versões, desde as criminais até as fantásticas. A verdade que veio à tona depois também acabou sendo bastante inacreditável. As mulheres desaparecidas eram vítimas de um assassino em série, Sergei Shipilov, que naquele exato momento cumpria pena em uma colônia penal local. Como ele conseguia tirar vidas diretamente da prisão, veja no vídeo. Por enquanto, à primeira vista, a biografia de Sergei Shipilov, nascido em 17 de maio de 1959 em Arkhangelsk, não tem nada de especial. Cresceu em uma família operária simples, tinha uma irmã mais nova, estudou em uma escola comum e depois fez ensino técnico médio. Estudava direitinho, praticava luta e participava de competições. De 1978 a 1980 servi no exército. Quando voltei, me casei, tive 3 filhos, trabalhei como motorista e depois como instrutor de produção em uma escola técnica, onde ensinava os alunos a dirigir. Segundo a esposa, Sergei sempre foi um homem de família atencioso, nunca levantou a mão para ninguém em casa, nem sequer gritou. No trabalho, o próprio Zoloto era muito bem visto, tinha uma ótima reputação. Colegas e alunos destacavam sua correção, atenção, bondade e a capacidade de conquistar as pessoas. Shipilov era, como se diz, a alma da festa, sempre presente em todo tipo de comemoração e evento. Parecia ser o marido ideal, um trabalhador responsável, mas por trás dessa fachada de bem-estar havia uma fenda sombria que começava na infância. A mãe de Sergei faleceu quando ele tinha 7 anos. Segundo o próprio Shipilov, o pai sofreu muito com a perda. Passou a beber, começou a levar mulheres para casa constantemente, demonstrando desprezo por elas e tendência à crueldade doméstica. Nesse aspecto, Sergei puxou ao pai, dirá Shipilov mais tarde com uma franqueza assustadora. Tendo em vista suas inúmeras relações íntimas, ele aprendeu cedo o modelo de comportamento do pai, no qual a crueldade física em relação às parceiras sexuais não era apenas tolerada, mas quase considerada normal. Já naquela época, Sergei dividia claramente as mulheres em 2 categorias, aquelas que, na sua opinião, podiam ser agredidas e aquelas que não podiam ser agredidas sob nenhuma circunstância. É uma deformação interna, uma prontidão para a crueldade. Isso já estava nele, aguardando seu momento. E esse momento chegou. O primeiro sangue em suas mãos apareceu em 23 de outubro de 1995. À noite, no bairro Tiglamin da cidade de Arkhangelsk, ele atacou uma mulher aleatória. Os golpes com uma barra de metal pesada na cabeça não deixaram chances para ela. O saque foi uma bolsa com mantimentos e 2 latas de creme. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnot. Acesse, inscreva-se e assista, o link está abaixo do vídeo. Ele só confessou esse assassinato 2 décadas depois, em 2016. Naquela época, em meados dos anos 90, isso era apenas o começo de seu caminho sangrento. Em abril de 1996, a série continuou. Uma noite de abril envolveu Arkhangelsk com uma névoa úmida e fria. O Gazik de serviço, dirigido por Shipilov, cortava habitualmente a penumbra das ruas da cidade. Ele estava voltando do trabalho e a permissão para usar o carro para fins pessoais lisonjeava seu ego. Ele era um funcionário muito valioso e insubstituível. Na beira da estrada, encolhendo-se por causa do vento cortante, uma jovem de 20 anos chamada Svetlana Kuropteva levantou a mão timidamente. Ela tinha bebido um pouco, mas isso só a deixava mais falante. E como Shipilov avaliou instantaneamente com seu olhar predador, potencialmente flexível. Para onde vai uma moça tão bonita? Ainda mais a essa hora da noite? Shipilov diminuiu a velocidade, presenteando-a com seu sorriso característico e cativante.
Seu jeito calmo de falar e o tom confiante transmitiam uma confiança inexplicável. Fiquei muito tempo na casa de amigos. Perdi o ônibus. Svetlana, com visível alívio, entrou na cabine quente, sorrindo agradecida. E você, pelo que vejo, é um salvador sobre rodas. A conversa fluiu naturalmente. Svetlana de Matorzok. Shipilov, mestre da acrobacia verbal, sabia ser encantador quando queria. Enquanto isso, o caminhão saiu da rua iluminada e seguiu em direção à fábrica de tijolos de Arkhangelsk. O lugar era deserto, sombrio, perfeito para aquilo que já crescia em sua mente como um pressentimento sinistro. Preciso parar aqui rapidinho, só pegar uma carga, disse ele displicentemente, entrando no beco abandonado, tomado pelo mato, junto ao próprio muro da fábrica. O silêncio mortal, só interrompido pelo rangido das velhas estruturas, pressionava os nervos. A cabine ficou apertada e sufocante, o ar parecia denso, pressagiando algo ruim. Shipilov se aproximou, sua mão pousou no ombro dela, os dedos apertaram a pele de forma desagradável. Ele tentou beijá-la, seu rosto estava perto demais, cheirava a cigarro e algo mais, algo estranho e inquietante. Svetlana, de repente sóbria, diante da insistência dele e do ambiente opressivo e sinistro, afastou-se bruscamente. Seus olhos, que um instante antes estavam brincalhões, se arregalaram de medo. Não, me solta, acho que vou embora, murmurou ela. A voz dela vacilou traiçoeiramente. Sua mão tateava convulsivamente a maçaneta, mas ela não cedia. Essa recusa era uma resistência súbita e desesperada. Como se tivessem arrancado sua máscara, o sorriso desapareceu de seu rosto, revelando uma expressão fria e predatória. Para onde você acha que vai, querida? A voz dele soou baixa e ameaçadora. Ainda não terminamos. Ele a agarrou pelos cabelos, puxou sua cabeça para trás com força. Svetlana gritou de dor e tentou se soltar, mas o aperto dele era de ferro. Me solta, desgraçado, o que você quer? Gritou ela, tentando empurrá-lo e se soltar. O soco no rosto foi curto, mas tão forte que ela ficou tonta e tudo escureceu diante dos olhos. Depois, mais um, na maçã do rosto. Um gosto de sangue apareceu na boca. Cala a boca, vadia, rosnou ele. Se gritar, vai ser pior. Na luz fraca, que mal entrava na cabine, a lâmina da faca brilhou de forma sinistra, que ele puxou de algum lugar debaixo do banco. O aço frio tocou sua bochecha, deixando um corte fino e ardente. Por favor, não faça isso, sussurrou Svetlana. Sua voz tremia de terror e desespero. Lágrimas rolavam em abundância por suas bochechas, misturando-se com o sangue. Ela se contorcia, tentava empurrá-lo, mas o maníaco era muito mais forte e a pressionava contra o assento duro. Ele a possuía de forma brutal. As tentativas inúteis de resistir só o excitavam ainda mais. Quando tudo terminou, ela ficou deitada no assento, destruída, em choque, humilhada, chorando baixinho. Shipilov, ofegante, olhava para ela com uma satisfação quase animalesca. De repente, um terror gelado o atravessou como um choque elétrico. Ela vai contar tudo. Vão encontrá-lo rapidamente. Ela precisa ficar em silêncio, para sempre. Ainda mais porque da última vez ele gostou de tirar uma vida, e isso lhe dava emoções incomparáveis. Ele a atacou novamente. Seus dedos, que pareciam de pedra, se fecharam em volta do seu pescoço fino, esmagando o resto de vida que havia nela. Não, sussurrou Svetlana. As unhas dela se cravavam nas mãos dele, deixando arranhões. Seu corpo se debatia em convulsões e as pernas batiam no painel de instrumentos. Ela não desistia. O instinto de sobrevivência a fazia lutar até o fim, mas não era possível tirar-lhe a vida rapidamente. Ela ainda resistia. Os olhos, cheios de um terror selvagem, olhavam fixamente para ele. Perdendo os últimos vestígios de autocontrole, enfurecido pela resistência desesperada dela, ele pegou a faca novamente. Mudar mais um. Legendas, bem no coração com uma fúria selvagem e desumana. Ele sentiu a lâmina raspar em algo duro e ficar presa. A faca quebrou. Silêncio.
Um silêncio ensurdecedor e mortal, interrompido apenas pela sua própria respiração rouca e entrecortada. Ele puxou o corpo inerte e mole de Svetlana para fora da cabine, arrastou até a cerca da fábrica e jogou brutalmente nos densos arbustos espinhosos, cobriu de qualquer jeito com o entulho de construção que estava por perto. Virou o caminhão tentando não olhar no retrovisor e acelerou para longe. O principal é ir embora, apagar. Como se nada tivesse acontecido, como se esta noite fosse só um pesadelo. Após tirar a vida de Svetlana Kuropteva, Shipilov tirou a vida de mais 2 mulheres ao longo de um ano, Marina Larionova e Svetlana Gordeeva. Ele agia de maneira semelhante, escolhendo as vítimas na estrada. Conhecia as vítimas na estrada, levava a um local isolado, matava e escondia os corpos. Seus restos só serão achados após a captura, no distrito de Primorsky, região de Arkhangelsk. Em junho de 1996, na região do vilarejo de Talag, ele cometeu mais um crime brutal. Atacou uma mulher, a deixou inconsciente com um soco e depois a matou a sangue frio com um tiro de uma arma caseira. Ele pegou o dinheiro e os brincos de ouro da mulher morta e a enterrou em uma cova já preparada. Parecia que sua colheita sangrenta continuaria indefinidamente, mas no final de 1996 sua sorte acabou. Uma das mulheres, vítima de crime sexual, conseguiu escapar. Outra versão diz que ele a deixou ir, e superando o medo e a vergonha, ela denunciou o maníaco à polícia. Shipilov foi preso. Durante a busca no interior do carro dele, foi encontrada uma pequena evidência, uma miçanga de um enfeite rasgado da vítima. A investigação conseguiu provar mais 8 episódios de relações sexuais forçadas cometidas por ele durante o ano de 1996. Em 16 de janeiro de 1997, o Tribunal Distrital de Primorsky, em Arkhangelsk, condenou Sergei Shipilov a 8 anos de prisão em uma colônia de regime comum. É impressionante, mas naquele momento ele nem sequer era suspeito de vários assassinatos que cometeu. O sistema judiciário via nele apenas um estuprador em série. Mais tarde, cumprindo prisão perpétua, ele declararia cinicamente que naquele caso não havia nenhum crime. O ato sexual foi consensual e a mulher fez a denúncia apenas para ganhar dinheiro às suas custas. A máscara caiu, mas o verdadeiro rosto do monstro ainda não havia sido revelado ao mundo em toda a sua aterradora plenitude. Colônia Correcional UG-42/14 Velsk, Arkhangelsk. Foi para cá que, em 1997, Sergei Shipilov foi transferido após a sentença. Para a maioria dos presos, este lugar é o fim da linha, um símbolo de falta de liberdade e punição. Mas para Shipilov, por mais terrível que isso soe, a colônia se tornou um novo ponto de partida, um novo território de caça. Tudo depende da especificidade dessa instituição. Aqui era praticado o chamado sistema de detenção sem escolta. Isso significava que os condenados que se mostravam de forma positiva podiam não só circular livremente pelo território da colônia, mas também sair dela para fins de trabalho. Potencialmente, até mesmo sem o acompanhamento de escolta. O maníaco percebeu instantaneamente quais oportunidades únicas esse sistema lhe proporcionava. Bom comportamento, disposição para fazer qualquer trabalho, habilidade de conquistar a confiança da administração, todos os seus talentos de manipulador foram colocados em prática. E isso funcionou. Um ano após sua chegada, Shipilov conseguiu conquistar tanta confiança da administração que foi oficialmente nomeado para o cargo de limpador de fossas. Ele recebeu à sua disposição um veículo oficial GAZ-53 com um tanque, o mesmo túnel infernal, apelidado assim depois pelos jornalistas. Agora ele podia sair regularmente da zona para levar os dejetos ao lixão da cidade, e embora a prática de retirar o preso da escolta em princípio pressupusesse uma supervisão rigorosa e acompanhamento por um funcionário, ninguém supervisionava Shipilov. Ele ia sozinho, o que era uma violação grave das instruções.
Sua posição privilegiada chegou ao ponto de ele logo conseguir uma garagem separada no território da colônia penal, onde, como se descobriria mais tarde, guardava objetos retirados das vítimas. Ele se dava bem com os outros detentos e não ficou entre os excluídos, apesar dos artigos vergonhosos pelos quais foi condenado. A primeira vítima do maníaco de Vilski durante sua pena foi Tatiana Deunitsina, de 19 anos, em 8 de dezembro de 1998. A noite se aproximava, fazia frio e o vento gelado penetrava até os ossos. Tatiana Deunitsina, uma jovem frágil de 19 anos, já estava há 1 hora parada no ponto de ônibus deserto da Vila Lukinskaya, se enrolando no casaco de inverno. Ela perdeu o ônibus e, para piorar, não havia nenhum carro passando para pedir carona. A cada rajada de vento, diminuía a esperança de ir à cidade e voltar antes de escurecer, enquanto os dedos na alça da bolsa perdiam sensibilidade. Tatiana já estava pensando em voltar para a vila e adiar a viagem para amanhã, quando de repente apareceu um veículo ao longe. Logo, um caminhão limpa-fossa se aproximou lentamente do ponto, roncando o motor, e parou. O vidro da cabine desceu, e de dentro ouviu-se uma voz quente, quase paternal, com notas suaves de cuidado. "Está com frio, querida? Vai para onde? Sobe, eu te levo. Não fique na rua nesse frio." O motorista, um homem de rosto rude, mas não sem charme, sorria como se tivesse encontrado uma velha conhecida. Alívio e gratidão tomaram conta da moça. Ela entrou com alegria na cabine quente. O motorista se apresentou como Sergei, fazia piadas e perguntava sobre a vida. A tensão ia diminuindo aos poucos. Ela nem percebeu quando a conversa deles ficou mais pessoal. E o carro saiu da estrada principal para uma estrada quase imperceptível que levava em direção ao lixão da cidade. "Para onde estamos indo?" ela perguntou preocupada. "Vamos passar no lixão rapidinho, preciso esvaziar o barril", disse Sergei despreocupado, sem olhar para ela. A voz dele perdeu o calor de antes, tornando-se mais neutra, quase mecânica. A estrada ficava cada vez mais esburacada e a paisagem do lado de fora cada vez mais sombria. O carro parou ao lado de uma pilha de lixo, empilhada como montes de túmulos. O vento espalhava o cheiro de fumaça e decomposição. Shipilov saiu silenciosamente da cabine, afastou-se e ficou parado, observando atentamente os arredores. Certificando-se de que não havia ninguém por perto, ele voltou e entrou na cabine. Lá, ele pegou sua invenção, uma garrafa plástica com uma tampa modificada que permitia injetar vodka diretamente na garganta sob pressão. Ele criou esse dispositivo para facilitar forçar as vítimas a beber e para derramar menos. Do porta-luvas, ele também pegou um copinho, colocou um pouco, o cheiro de álcool preencheu a cabine. "Tânia, quer beber algo para animar?" sugeriu ele com gentileza forçada, quase teatral. "Não, obrigado, eu não bebo de jeito nenhum." A moça olhou para ele com crescente confusão e medo. "Sim, beba um pouco, vai ficar mais animada na hora." O maníaco ainda fingia ser cortês, mas já mal se controlava. "Eu realmente não bebo bebidas fortes." "Vamos mais rápido, senão vou me atrasar." "Ei!" A voz de Shipilov ficou dura e de alguma forma dolorida. A máscara amigável caiu completamente do rosto. Tatiana, em pânico, tentou sair da cabine, mas a porta não abria. O assassino pensou em tudo. "Por favor, me deixe sair." Shipilov a agarrou pelos cabelos e puxou com tanta força que ela gritou. Com um só movimento, ele a jogou no assento, pressionando-a com seu peso. Segurando-a pelo pescoço, apertou os dedos, forçando Tânia a abrir a boca, e aproximou a garrafa de seus lábios. A vodka queimava sua boca e garganta. Ela sufocava, tossia e tentava cuspir, mas ele continuava despejando, deixando-a respirar só às vezes. A vodka fez efeito rapidamente. A garota ficou mole, já não conseguia mais resistir nem gritar. Depois de abusar dela brutalmente, ele tomou um gole de vodka para ganhar coragem e começou a estrangulá-la. Quando a infeliz parou de mostrar sinais de vida, ele cravou com força uma faca improvisada na região do coração como um tiro de misericórdia.
Pegando o dinheiro e os brincos de ouro, Tyler, já morto, arrastou o corpo para a mata. Lá, sob as asas reviradas, ele trocou algumas palavras. Restava pouco tempo, era preciso voltar urgentemente para a colônia para conseguir chegar a tempo da inspeção noturna. Durante todo o inverno, Shiplov se perguntava se seriam encontrados. Cada rangido da neve, cada ruído no barracão lhe parecia passos dos investigadores. Os pais de Tatiana, sem esperar a filha voltar, logo procuraram a polícia. Tínhamos um pressentimento de que algo ruim tinha acontecido com ela, diria depois sua mãe Helena, em um documentário. Mas os investigadores, achando que ela apenas fugiu, encerraram rapidamente as buscas. A garota continuou deitada sob a neve até a primavera. Na primavera, após a neve derreter, o criminoso retornou ao local. O corpo da garota ainda estava lá. Agora, sem pressa, Shiplov pegou a pá e enterrou calmamente o corpo perto da árvore caída. E nesse momento ele teve certeza absoluta de sua impunidade. O muro da colônia não era um obstáculo para ele. Ele podia continuar e continuou. No período de maio a setembro de 1999, tendo a oportunidade única de sair da colônia com o caminhão de saneamento, Shiplov transformou suas saídas em uma caçada sistemática. Seu método era refinado e terrivelmente eficaz. Ele, de forma premeditada, removia antes da caçada a maçaneta interna que abria a porta do passageiro do seu caminhão infernal, transformando a cabine em uma armadilha, pegando mulheres que faziam sinal para carona, frequentemente em trechos desérticos da estrada Vels-Kazmino ou no tristemente famoso ponto de ônibus da Vila Lukinskaya. Ele as trancava lá dentro. Para aqueles que resistiam ou que precisavam ser rapidamente colocados em um estado de impotência, Shiplov usava a já mencionada garrafa de vodka. Para o estrangulamento, era usada uma corda de varal. Também era praticado o golpe final de segurança com uma lâmina no coração. A esteira da morte passou a operar com assustadora regularidade na primavera de 1999. Em 16 de maio, Olga Akhnikeva, 26 anos, foi capturada em um ponto de ônibus, assassinada e enterrada na floresta. Apenas uma semana depois, em 24 de maio, o mesmo destino recaiu sobre Irina Zotova, de 27 anos. Curiosamente, o desaparecimento dela inicialmente não causou grande preocupação entre as autoridades, já que ela já tinha antecedentes criminais. Ela já havia desaparecido de casa por longos períodos antes. Esse fato acabou favorecendo o maníaco. Os corpos dessas, assim como das vítimas seguintes desse período, Shiplov geralmente enterrava no ponto final de sua rota, no lixão da cidade para onde ele levava o lixo da colônia. Junho de 1999 foi especialmente sangrento para Shiplov. Em 11 de junho, ele tirou a vida da estudante de 18 anos do colégio técnico, Anna Kolobanova, que estava indo para o aniversário da mãe. Depois de abusar dela de forma perversa, ele a estrangulou e a esfaqueou com um punhal, levando não só o dinheiro, mas também açúcar e cartas de tarô. Já em 18 de junho, a vítima foi a estudante de 17 anos do colégio técnico, Anna Palkina, que desobedeceu às advertências da mãe para não entrar no carro. Relataram que ela resistiu desesperadamente, chegando a quebrar o vidro do carro do maníaco com os pés. Depois de Palkina, ele passou a atacar mulheres mais maduras. Segundo Shiplov, ele começou a sentir pena das virgens. No dia 21 de junho, desapareceu Tamara Vlasova, de 36 anos, mãe de 5 filhos, e no dia 27 de junho, a professora escolar Olga Martemianova, de 37 anos, que ele abordou quando ela estava indo para a casa de campo. Os múltiplos desaparecimentos em um período tão curto finalmente fizeram a polícia unir os casos em uma série. Após o terrível mês de junho, Shiplov ficou escondido por 2 meses, em julho e agosto. Talvez ele tenha ficado cauteloso devido ao aumento da atividade da polícia e à participação da promotoria regional na investigação. No entanto, em setembro, ele voltou a caçar. Em 22 de setembro, sua vítima foi Tamara Buimer, de 50 anos, que estava voltando da floresta com cogumelos.
E apenas 2 dias depois, em 24 de setembro, ele cometeu seu último assassinato conhecido, tirando a vida de Zinaida Shorokova, de 44 anos. O trágico da situação foi que, pouco antes de sua morte, ela havia sido alertada sobre o perigo pelo policial local, que estava fazendo perguntas devido ao desaparecimento da vítima anterior. O cinismo do assassino era ilimitado. Os objetos tirados das vítimas, joias de ouro, relógios, dinheiro, às vezes até alimentos ou itens pessoais como guarda-chuvas, ele ficava para si. Durante as férias concedidas pela administração da colônia, no verão de 1999 por bom comportamento, ele foi para casa em Arkhangelsk e sem nenhum remorso dava esses troféus sangrentos para sua esposa, filha e sobrinha. Esses presentes mais tarde se tornaram provas materiais e um testemunho chocante de sua vida dupla e total falta de moral. Velsk e seus arredores viviam com medo. As mulheres desapareciam uma após a outra em plena luz do dia, muitas vezes do mesmo ponto de ônibus amaldiçoado. Perto da vila de Lukinskaya, o pânico aumentava. Entre a população surgiram rumores inacreditáveis, como abduções alienígenas, pois o cosmódromo de Plessetsk próximo e os lançamentos de foguetes alimentavam a imaginação. Rumores absurdos começaram a circular sobre gangues do Cáucaso que levavam mulheres para vender como escravas ou pedir resgate. O grupo de investigação, criado junto à promotoria da região de Arkhangelsk, trabalhava até a exaustão, mas não havia resultados. O maníaco não deixava pistas, agia de forma ousada e calculista. No entanto, certa vez, os agentes que faziam vigilância secreta nos locais onde as mulheres desapareciam prestaram atenção a um caminhão limpa-fossa que passava frequentemente por ali. Descobriram que era um GAZ 53 da colônia correcional UG 42/14. Foram consultados os registros de saída dos veículos da colônia. E aqui está a primeira pista, que fez o coração dos investigadores bater mais forte. As datas e horários das saídas do caminhão limpa-fossa, dirigido pelo detento Sergei Shipilov, coincidiam assustadoramente com as datas e horários do desaparecimento das mulheres. Outro detento da mesma colônia, Ivaniuk, também intensificou a investigação. Durante um dos interrogatórios, inicialmente a suspeita recaiu sobre ele, já que ele também tinha permissão para sair e já havia sido condenado por crimes contra mulheres. Cansado da pressão, ele apontou para Shipilov. Shipilov também tem esse tipo de acusação, também anda de carro, e então compartilhou observações importantes. Ele viu que no verão, o caminhão limpa-fossa de Shipilov estava sem o vidro lateral do lado do passageiro. O próprio Shipilov explicou isso de forma absurda, dizendo que foi um incidente com um pássaro. Ivaniuk também lembrou que a maçaneta interna da porta do passageiro do carro de Shipilov ora aparecia, ora sumia. Assim, os investigadores começaram a investigar Shipilov minuciosamente. Verificaram seu dossiê pessoal. Só elogios. 1 ano após a condenação, foi transferido para o regime sem escolta. Durante a busca no box onde Shipilov estacionava seu barril infernal, foram encontradas provas que se tornaram fatais, um anel e uma corrente, que mais tarde foram reconhecidos pelos parentes de uma das mulheres desaparecidas. A teia ao redor do maníaco começou a se fechar inevitavelmente. Shipilov passou a ser vigiado, mas, com seu instinto animal, percebeu imediatamente a vigilância e ficou quieto, sem tomar nenhuma atitude suspeita. Não dava para adiar mais. No dia 10 de outubro de 1999, foi tomada a decisão de detê-lo. A operação foi realizada durante mais uma saída do caminhão limpa-fossa da colônia. Ele foi parado por um inspetor de trânsito e, quando Shipilov saiu da cabine, foi imobilizado por um grupo de captura. Durante a prisão, ele não resistiu e se comportou de maneira surpreendentemente calma. Naquele momento, ainda não havia provas irrefutáveis contra ele que o ligassem a todos os assassinatos, mas sua calma era enganosa. Shipilov Sergei Alexandrovich. Shipilov Sergei Alexandrovich. Sim. Data, mês, ano de nascimento. 17 de maio de 59. Onde você está cumprindo pena agora? UG 4214. Envelhece, distrito de Zenati.
Sim, tenho filhos. Filhos quantos? Filhos. Enquanto estava no centro de detenção provisória de Arkhangelsk, para onde foi transferido, o criminoso, não suportando a pressão psicológica e a consciência da inevitabilidade de ser desmascarado, tentou tirar a própria vida. Cortou os pulsos com um pedaço de colher de alumínio. Os médicos da ambulância conseguiram reanimá-lo, e esse momento, quando ele ficou entre a vida e a morte, foi um ponto de virada para ele. Talvez ele tenha interpretado seu salvamento como um tipo de sinal. Já no dia seguinte à tentativa de suicídio, em 15 de outubro de 1999, Shipilov começou a fazer confissões. Ele confessou ter cometido 12 assassinatos, incluindo 3 que cometeu em Arkhangelsk antes da primeira prisão, dos quais a investigação não sabia antes. Durante os interrogatórios, o maníaco compartilhava abertamente todos os detalhes. Ele contou como, com o tempo, aperfeiçoou sua técnica de ataque, incluindo a maneira de forçar a vítima a beber álcool em poucos minutos. Segundo ele, a primeira condenação o convenceu da necessidade de agir com máxima crueldade e eliminar testemunhas. Ele também não escondia que acompanhava o andamento da investigação. Ao saber das buscas, ele tentava apagar os rastros, mudando o trajeto e se escondendo. Ele sempre ficava com o dinheiro, objetos de valor e pertences de qualidade das vítimas. Com precisão incrível, ele apontava os locais dos enterros e ajudava a encontrar os restos das vítimas. Aqui, perto desta árvore caída, eu a enterrei, mostrava a ele o local do sepultamento de Tânia Deilnitsina para a equipe de investigação. Lembro-me bem, coloquei-a de rosto para baixo com as mãos sob o corpo. Ela estava com uma jaqueta cinza, era tão bonita. Os funcionários das autoridades, pessoas que já tinham visto muitos horrores em suas vidas, ouviam. Sua memória era fenomenal, fotográfica. Ele lembrava dos detalhes das roupas das vítimas, das posições em que deixava os corpos, dos locais de sepultamento, que indicava com uma precisão incrível. Diga, Shipilov, perguntou um dos investigadores encarando o abismo. A consciência te atormentava? Se arrependeu? Não, sim, por alguns dias depois do que fazia. E gostaria de fazer isso de novo? Não, para ser sincero, eu gostaria sim. Eu até tenho outros métodos preparados de como matar as vítimas. Ele nunca admitiu que o motivo principal dos seus crimes fosse sexual. Segundo ele, o que o movia era apenas o desejo de cometer o crime pelo crime, uma espécie de busca pervertida por autoafirmação através do poder absoluto sobre a vida e a morte de outra pessoa. Em 25 de outubro de 2000, o Tribunal Regional de Arkhangelsk, após analisar todos os materiais do caso, considerou Sergei Alexandrovich Shipilov culpado de 12 homicídios e 9 crimes sexuais e o condenou à pena máxima existente na Rússia naquele momento, prisão perpétua. A pena de morte já estava sob moratória. A Suprema Corte da Rússia manteve a sentença sem alterações. O criminoso foi transferido para uma colônia penal de regime especial para condenados à prisão perpétua e para a K6, mais conhecida como Golfinho Negro, na cidade de Soliletsky, região de Orenburg, uma das prisões mais rigorosas e temidas do país. Mesmo assim, a história não acabou. Legendas. No início de 2016, estando no Golfinho Negro, Sergei Shipilov, provavelmente não aguentando as condições extremamente difíceis de detenção ou perseguindo algum objetivo próprio, conhecido apenas por ele, inesperadamente confessou ter cometido mais alguns crimes. Esse foi exatamente o primeiro. O assassinato de uma mulher com uma barra de metal no bairro Tsiglamini, em Arkhangelsk, em outubro de 1995, e o assassinato de uma mulher com uma arma caseira no vilarejo de Talaga, em junho de 1996. Depois, a jornalista e defensora dos direitos humanos Eva Mirkacheva, que falou com Shipilov, disse que ele teria confessado a ela. Esses 2 assassinatos ele assumiu em troca da promessa, por parte da investigação, de transferi-lo para uma colônia mais próxima de casa, na região de Arkhangelsk. No entanto, segundo ele, foi enganado.
Em 25 de maio de 2016, o tribunal o considerou culpado também nesses 2 crimes, acrescentando mais 9 anos e 5 meses de prisão à sua sentença de prisão perpétua. Uma punição que na prática já não mudava mais nada. Ele continuou na prisão do Golfinho Negro. As condições lá são rigorosas, mas seus familiares não o esquecem. Os filhos vinham com os netos, mandavam encomendas. Agora vamos tentar reconstruir o retrato psicológico de Shiplove, embora seja difícil fazer isso seriamente à distância. Retrato psicológico de Sergei Shiplove. À primeira vista é charmoso, pacífico, exemplo de chefe de família, professor respeitado e alma da companhia. No dia a dia, calmo, atencioso, sem sinais de violência. Mas isso era uma máscara. O verdadeiro rosto de Shiplove é o de um assassino em série e estuprador cruel, sofisticado e organizado, que reúne características de predador, manipulador e sádico. As características internas são psicopatia profunda, completa ausência de empatia, consciência e remorso, e a capacidade de levar uma vida dupla por décadas. Refere-se a tirar vidas e cometer abusos friamente, sem emoções, mostrando grande organização. Planejava os crimes, aprimorava a técnica de ataque, modificava o carro, usava um dispositivo especial, uma garrafa com um bico para superaquecer e forçar a ingestão, escondia cuidadosamente os corpos e as evidências. Manipulador e carismático, sabia conquistar a confiança das mulheres na colônia, da chefia e dos outros detentos. Seu comportamento exemplar permitiu que ele se tornasse limpador de fossas e conseguir permissão para deixar a colônia penal. Necessidade de dominar e controlar. O abuso e a privação da vida não resultam de um impulso, mas são uma demonstração consciente de poder. Ele dizia que tirava vidas para sentir o poder absoluto do controle e não para satisfazer necessidades sexuais. Dualidade na percepção moral das mulheres. Ele separava entre as que podiam ser agredidas ou mortas e as intocáveis. Editor de legendas. Essa esquizofrenia moral começou na infância, quando o pai batia em mulheres na frente do filho. Mais tarde, isso se tornou uma justificativa para os crimes. Presumivelmente, em Shiplove, podemos observar um transtorno de personalidade antissocial em forma grave, além de elementos de narcisismo. Ele se sentia mais inteligente e mais esperto do que todos e desfrutava da sensação de superioridade sobre o sistema. Transtorno sádico. Ele sentia prazer no sofrimento das vítimas, não só tirava vidas, mas também as torturava e quebrava sua vontade. O estilo controlador e ritualizado dos crimes indica traços parafílicos e desvio sexual. Ele não apenas tirava vidas, ele transformava cada ato em um ritual de poder e submissão. Abuso, estrangulamento, finalização, roubo de troféus e sua entrega a pessoas próximas. Tudo isso são elementos de um roteiro em que ele é o diretor da morte. No fim, Shiplove não é um maníaco impulsivo, mas um predador sistemático com patologia grave. Ele se destaca por combinar adaptação social e externa com profundidade de vida. Ele não se arrependeu e não teria parado por conta própria. E mesmo na prisão do Golfinho Negro, ele continuou a fantasiar sobre novas privações de vida. Esse é o retrato que se forma. E se você quiser uma análise da sua personalidade, claro, deve encará-la apenas como entretenimento, então dê uma olhada abaixo do vídeo. Provavelmente deixarei um link para uma postagem com mais detalhes sobre isso. O caso Shiplove fez o grupo prisional do sistema reconsiderar seriamente suas regras. A principal consequência foi o endurecimento drástico das condições para a detenção sem escolta dos presos, especialmente daqueles condenados por crimes graves. Conseguir permissão para sair sem escolta ficou muito mais difícil e o controle foi reforçado. Inspeções foram feitas nas colônias para detectar falhas de segurança semelhantes. Passaram a observar com mais atenção o bom comportamento dos condenados para evitar outro manipulador perigoso. O barril infernal do maníaco de Velsk ficará para sempre na história criminal da Rússia como um símbolo assustador de engano, hipocrisia e fracasso sistêmico.
e como um lembrete eterno de que o mal mais terrível às vezes se esconde atrás de uma aparência comum, sem nada de especial, e pode atacar de onde menos se espera, mesmo atrás das grades da prisão. E o que vocês acham dessa história? Escrevam nos comentários, deixem seu like, dislike e assistam a outros vídeos do canal. Eles são lançados mesmo que você nem sempre receba notificações sobre isso.